Glória a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez, rompendo um novo mês. Estamos nos primeiros minutos do mês de setembro e já atingimos o mês de setembro deste ano. Quem diria, não é verdade? E assim, mais um ano já segue avançado. 2/3 do ano de 2020 já se foram, restam apenas 4 meses. E nesta caminhada, seguimos em frente, em direção ao propósito de Deus proposto para as nossas vidas. Seguimos firmes, confiantes, tementes a Deus, sabedores do nosso chamado, sabedores da nossa responsabilidade e também firmes nas promessas do Senhor Jesus Cristo. Seguimos direcionados, focados, determinados a fazer a vontade do Senhor. Seguimos crentes na provisão de Deus, nas suas respostas, na sua poderosa mão estendida em nosso favor. Seguimos confiantes, pois o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é misericordioso, o nosso Deus é santo, mas também é perdoador e é um Deus de amor. Rompemos um novo mês. Já estamos, como disse, em setembro. Quais são os seus planos para este mês? Qual o seu posicionamento diante de Deus para o novo mês que se inicia? Já fez sua programação? Já se preparou? Mais um mês. Mês de setembro, mês de 30 dias. Excelente oportunidade para fazer propósitos diante de Deus. Excelente momento para fazer um propósito diante do Senhor. Já pensou nisso? 30 dias. Que tal 30 dias de oração? 30 dias na presença do Senhor? 30 dias no clamor? 30 dias de estudo da palavra? 30 dias de consagração? Determinando, com fé, que este será o mês da mudança, que este será o mês da reviravolta, do rebuliço de Deus na minha vida, que este será o mês da mudança de cenário, da mudança de cativeiro, o mês da cura, o mês da restauração, o mês da libertação. Queridos, é baseado na nossa palavra de fé, que muitas vezes nós trazemos a mão de Deus estendida sobre a nossa vida. Devemos ter o cuidado de nos posicionar conforme a vontade de Deus. Mas quando assim nós o fazemos, Ele honra até a palavra que profetizamos. Ele honra até a palavra que sai da nossa boca. Porque quando nós determinamos, primeiramente, há poder em nossas palavras. Há poder em nossas palavras. No livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, vai dizer que a morte e a vida estão no poder da minha língua. Então há poder nas palavras. Aliás, o apóstolo Tiago, ele fala com muita clareza sobre a língua, do perigo que ela representa, porque ela tem poder. Nós temos em nossa boca poder para abençoar
mas também poder para amaldiçoar. E baseado em nossa palavra, nós podemos determinar uma reviravolta, um rebuliço, uma transformação na nossa história. E eu insisto, que tal? Que tal fazer deste mês que acabou de iniciar-se o mês do novo de Deus na sua vida? O mês da transformação, o mês da nova história, o mês da libertação. Olha só o que é que Isaías vai me dizer no capítulo 43, do versículo 18 e 19. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Vou repetir. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Não podem perceber a palavra de Deus? Eis que colocarei caminho no deserto, rios onde está seco. Eis que faço coisa nova. Quem está aqui determinando coisa nova na sua vida? Mas não basta falar. Tem que se posicionar. Se posicionar de que maneira? Se colocando na presença de Deus. Por isso eu sugeri logo que abrimos esta live, e nós abrimos esta live justamente na virada do mês. Nós já passamos da meia-noite, agora são 00:09. Portanto, estamos nos primeiros 9 minutos do mês de setembro, do ano de 2020. Um ano diferente, um ano estranho, mas um ano em que Deus está presente. Um ano em que Deus está presente, como a Cris escreveu. Esse ano de 2020 vai ficar marcado como o ano do Senhor. Bem, para mim já ficou. Porque na minha vida já posso dar testemunho. 2020 tem sido o melhor ano da minha história, do meu ministério, da minha caminhada com Deus. Isso pode ser uma realidade para todos nós. Tudo aquilo que ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. O ano de transformação, eu creio. É preciso ter fé. A fé traz à existência o que não existe. Talvez você ainda não tenha contemplado, porque talvez ainda não exista o seu milagre. Mas, através da fé, você traz à existência o milagre que ainda não existe. Que tal? Hashtag fica a dica. Por que não tornarmos o mês de setembro o mês em que o exército de oração vai tomar posse da vitória? Que tal? Que tal começarmos agora? Já somos 16 pessoas aqui presentes. Que tal começarmos agora, compartilhando esta live? Eis aqui o aviãozinho, essa setinha aqui, bem no meio do seu celular, no Instagram. Convida pessoas a estarem conosco. Convida pessoas a estarem conosco. Convida 10 pessoas. 10 convites. Já somos 19. 19 pessoas, são 190 convites.
Estatisticamente, isso proporcionará um número de pessoas que poderão ser alcançadas pelo poder de Deus, através da oração e através da palavra. Eis que faço coisa nova. Comecemos a dar lugar ao Espírito Santo para o novo de Deus em nossa vida em setembro. Setembro é mês de mudança, inclusive de estação. Dentro de 3 semanas começa a primavera aqui no Brasil e no hemisfério sul. Então, por que não determinar uma nova primavera na nossa vida com Deus? Um recomeço, um reinício, uma nova oportunidade do Espírito Santo agir em nossa vida. Uma nova oportunidade do Espírito Santo fazer a obra em nossa vida, em nosso coração, em nosso lar, em nossas finanças, em nossa saúde. Por que não determinarmos isso? Que seja um novo tempo. Eis que faço coisa nova, diz o Senhor. Eis que faço coisa nova. Não olhem, não olhem. O que ele diz aqui? Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Para de olhar para trás. Quem anda para trás é caranguejo, não é assim que falam? Assuma a atitude de soldado, de exército de oração. E vamos tomar posse. Vamos tomar posse do que Deus tem para a nossa vida. E a hora S já chegou. A hora S já chegou. Agosto passou, acabou. Minutos atrás, 13 minutos atrás, acabou o mês de agosto. Vamos ao novo de Deus. Tem gente que chegou aqui hoje choramingando, choroso, desanimado, cansado, já angustiado, pesado. Enquanto Deus tem algo novo. Não olheis as coisas passadas, nem considereis as antigas. Ah, mas mês passado, 2 meses atrás, no início do ano, no ano passado. Deixa para lá. Eis que faço, diz a palavra de Deus, coisa nova. Eis que faço coisa nova. Chegou a hora do novo de Deus em nossa vida. Chegou a hora do sobrenatural. Chegou a hora do espiritual superar o carnal. Chegou o novo tempo de Deus para você e para mim. Chegou a hora de tomar posse. Chegou a hora de erguer a cabeça. Chegou a hora de vencer. Chegou a hora da manifestação da glória do Senhor. Chegou a hora do poder. Chegou a hora da resposta. Chegou a hora da bênção. Mas para isso acontecer, eu tenho que me posicionar. Para isso acontecer, eu tenho que tomar uma atitude. Porque a bênção não virá sozinha. Ninguém é abençoado pura e simplesmente no automático. Não é assim que funciona. Para que a bênção venha, eu tenho que me posicionar. Soldado na guerra não vence batalha sem atitude. Qual tem sido a sua atitude, exército de oração? Qual tem sido a sua atitude, exército de Deus? Atitude de soldado? Atitude de vencedor? Atitude de vitorioso? Atitude de fé? Ou atitude de derrota? Atitude de desânimo? Atitude de vergonha? Você crê
Você crê no sobrenatural de Deus? Você crê num tempo de dupla honra? Você crê num tempo de cura? Você crê num tempo de restauração? Se a sua fé alcançar, você viverá o milagre. Como é que eu manifesto a minha fé? Atitude e palavra. Como é que eu manifesto a minha fé? Atitude e palavra. Eu quero compartilhar com você. Você já compartilhou, já convidou pessoas para estarem conosco para eu poder iniciar a palavra? Que eu tenho certeza que Deus falará com sua vida? Como tem falado com a minha? Já fez os convites? Não perca a oportunidade. A palavra de Deus nos ensina no capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Nós vamos ler apenas alguns versículos, mas que trazem uma revelação poderosa. Na live das 22 horas eu li o versículo 1 e li também o versículo 5, além do 6. Eu quero reler esses versículos e estender a leitura até o 8. Acompanha comigo. Talvez você tenha chegado aqui cansado, segunda-feira brava, né? Dia difícil, como dizem os nossos queridos nordestinos, aperreado. Talvez você tenha chegado aqui no limite, desorientado, fraco, cansado. Então nada melhor do que se alimentar na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é alimento. Se você chegou aqui desnutrido, sem energia, é hora de comer. É hora de comer o livro. É hora de se alimentar deste livro. Aí você diz assim, Deus não fala comigo. Não? Olha Deus falando aqui, ó. Isaías capítulo 42, versículo 1. Olha Deus falando com você. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. Repito, escute. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho. A quem sustento. O meu escolhido. Olha Deus falando. O meu escolhido. Em quem a minha alma se compraz, em quem a minha alma se alegra. Ele promulgará o direito para os gentios. Você chegou aqui se sentindo pequeno, fraco, desamparado, abandonado, esquecido. Olha o que Deus está dizendo. Pare de ouvir o que os outros estão dizendo. Olha o que Deus está dizendo. Eis aqui o meu servo, a quem sustento. Isso é para você. O meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Ele promulgará o direito para os gentios. Versículo 5. Assim diz o Senhor, que criou os céus. Quem está falando? O Senhor. Quem está falando? O Senhor. O Senhor que criou os céus e os estendeu. Formou a terra e tudo quanto produz. Que dá fôlego de vida ao povo que nela está e o espírito aos que andam nela. Então quem está falando? O dono de tudo. O grande eu sou. É ele que está falando. Eu fiz questão de citar este versículo para ver quem está falando. O dono. O Senhor. O Rei. O Mestre. O grande eu sou. Ele
ele continua dizendo, eu, o Senhor, escute, eu, o Senhor, te chamei em justiça. Quem foi que te chamou? O Senhor. Quem foi que te chamou? O Senhor. Tomar-te-ei pela mão. Ah, mas você está caído? Quem que segura a sua mão? Você dá conta de ficar caído com ele segurando sua mão? E te guardarei. Epa, você está se sentindo desamparado? Quem diz que vai te guardar é o Senhor. E te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Você será chamado pela justiça, tomado pela mão por Deus, guardado e mediador. Você é guardião da aliança entre Deus e o povo, e luz para os gentios, para os povos. Sabe para que Deus te chamou? Olha o que ele tem para a sua vida. Para abrires os olhos aos cegos. Deus te chamou para abrir os olhos aos cegos. Para tirares da prisão o cativo. E do cárcere os que jazem em trevas. Olha o que Deus reservou para você. Abrir os olhos aos cegos. Tirar da prisão o cativo e do cárcere os que estão em trevas. Aí você já está ficando maravilhado, né? Aí você já está ficando encantado, você já está ficando abençoado, você já está ficando animado, você já está ficando inquieto aí na cadeira, você já está sentindo a presença de Deus, você já está sentindo que o negócio tá bom, tá esquentando, o fogo já está caindo. E aí vem o versículo 8 e arremata. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Agora preste atenção. Essa palavra veio ao meu coração de forma poderosa. Eu sou o Senhor. Depois você lê esses versículos, Isaías 42, por favor. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. Escute. A minha glória não a darei a outrem. Eita. A minha glória, diz o Senhor, eu não dou a ninguém. Não divido, ela é minha. Nem a minha honra às imagens de escultura. Deus, escute, não divide a glória dele na sua vida com ninguém. Sabe aquela história assim, todos os caminhos levam a Deus? Mentira. Sabe aquela história assim, eu posso servir a Deus, mas também posso crer nas minhas próprias mentiras. Buscar a Deus, mas buscar a minha vontade? Mentira. Deus não divide a sua glória. Eu não darei a minha glória a outrem, a ninguém. Não adianta ser... Nós ficamos encantados com o que o texto vem falando no capítulo 42, no versículo 1, no versículo 5, no 6, no 7. Isso porque eu ainda só pulei alguns versículos para a gente ganhar tempo. E chega o versículo 8 e Deus coloca as coisas no lugar. E Deus deixa tudo muito claro. A minha glória é minha. Eu te chamei, eu te sustento, você é o meu filho, eu coloquei o meu espírito em você, eu seguro pela mão, eu te guardo, você será luz, tudo isso. Mas a minha glória é minha. A minha glória eu não divido. Não adianta você querer achar, nós estamos agora iniciando um mês, eu propus nós iniciarmos um propósito, mas não adianta você achar que você vai fazer propósito diante de Deus e ao mesmo tempo vai fazer a sua vontade. A história que nós falávamos ontem, para de tentar resolver na sua força. Não adianta você achar assim, então tá bom, eu vou entregar o meu problema para Deus, mas vou tentar resolver também. O marido que foi embora, por exemplo, eu entrego esse problema para Deus, mas eu também vou lá tentar buscar de volta.
Ah, eu confio no Senhor, então eu busco a palavra de Deus, mas eu também busco a palavra do vizinho. Eu também busco a palavra do amigo. Eu também busco a palavra... Eu ouço a Deus, eu leio a palavra, mas eu também leio o horóscopo, eu também busco os números, eu também busco as estrelas. Deus não divide a glória dele. Deus não divide a glória dele. Você faz uma escolha, você faz uma opção. Ah, não tem problema. Eu prefiro, eu gosto, eu me identifico, então eu entendo que as cartas ou as estrelas, os búzios, fica à vontade. Mas Deus não divide a glória dele. Ah, então eu vou me consultar com fulano, eu vou para Beltrano, eu vou buscar a religião X ou Y, o pensamento A ou B. Tudo bem, sem problema nenhum. Mas Deus não divide a glória dele com ninguém. Isaías 42, versículo 8. Eu não divido. A Bíblia diz, Paulo escreve aos Romanos, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Eu vou repetir para que não restem dúvidas. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Entenda, Deus não é Deus de confusão. Se você tem a sua formação e quer segui-la, sem problema. Mas não adianta achar que isso vai fazer Deus te abençoar. O Senhor Jesus é o único. Jesus disse, isso está lá no capítulo 14, no versículo 6 do Evangelho de João. Disse-lhes Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Jesus não é um caminho, ele é o único caminho. Jesus não é uma verdade, ele é a única verdade. Jesus não é uma opção de vida, ele é a vida. E a Bíblia diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Isso João capítulo 1. Evangelho de João capítulo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E diz mais, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. É Jesus. O texto se refere a Jesus. Jesus estava no princípio com o Pai. Jesus veio ao mundo como autor e consumador da nossa fé. E ele veio para dar vida. Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Jesus disse também, quando se encontrou com a mulher samaritana no poço de Jacó, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Se você anda com sede por aí, você não está bebendo dos rios que fluem de Jesus. Você deve estar bebendo em outros rios, eu não sei. Mas aquele que beber da água que Jesus Cristo der. Querido, como é que você dá conta de ficar desanimado ouvindo uma palavra dessa? Ah, você falou ouvindo? Sim, Deus está falando através da palavra. Ah, mas Deus não fala comigo. Não fala o quê? Ó Deus falando, ó. Ó Deus falando, ó. Conversa fiada quando alguém diz que Deus não fala com ele. Não fala porque você não ouve. Olha aqui, ó. Tá aqui. Ai, mas me dá uma palavra. Dou. Vamos começar a ler? Deus fala através da sua palavra. Então, menos profetada e mais palavra. Menos eis que assim te diz o Senhor, e mais está escrito. Está escrito, eis aqui o meu servo a quem sustento.
o meu escolhido, está escrito. Em quem a minha alma se alegra, está escrito. Pus sobre ele o meu espírito, está escrito que ele colocou o seu espírito. Está escrito, eu te chamei em justiça, te tomarei pela mão. Está escrito, e te guardarei, e te farei mediador da aliança. Está escrito. Como a Julie está escrevendo aí, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, não ouvir a palavra não gera fé, porque está escrito. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a minha glória, pois eu não darei a outrem. A minha glória, diz o Senhor, eu não dou a ninguém mais, é minha. O Senhor não divide. Ah, veja bem, eu busquei a Deus, mas eu também busquei isto ou aquilo. Deus não faz. Você está por sua conta e está por conta daquilo que você buscou. Tudo bem. Deus respeita. Deus deu a você por te amar tanto, por me amar tanto. Ele deu a você e a mim liberdade. Quem ama, dá liberdade. Quem ama, deixa livre. E por te amar tanto, por me amar tanto, ele nos deu um negócio que se chama livre-arbítrio. Liberdade de escolha. Vamos ao que Josué disse. Josué reuniu o povo e disse: vocês decidam a quem vocês servirão. Se a Deus ou aos deuses das nações. Se vocês vão servir a Deus ou aos deuses das nações dessa terra que o Senhor nos dá. Mas Josué disse assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué fez uma escolha. Vocês fiquem à vontade. Escolham se vocês servirão a Deus ou aos deuses que são cultuados por estes povos aqui em Canaã. Porque eu e a minha casa, eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Qual foi a sua escolha? Eu fiz uma escolha também. Há muito tempo. Eu fiz uma escolha. E agora, nessa pandemia, com toda essa crise, eu renovei a minha aliança com Deus, meus votos, dizendo: Senhor, não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo. Eu não quero mais um passo, um único passo, se a tua presença não for comigo. Queridos, que segurança há no mundo? Nenhuma. Tá tudo bem, de repente, tudo se desestabiliza. Segurança só se tem em Jesus. Segurança só se tem no Senhor. Segurança só naquele que é o dono da vida. Sabe aquele que dá e tira a vida? Aquele que abre e fecha portas? Aquele que faz e desfaz? Que mata, que dá a vida? Ele é Deus. Segurança nele, em ninguém mais. Existe aquela parábola que Jesus conta, que diz assim: o homem rico que plantou o seu campo e ele colheu muito mais do que os seus celeiros eram capazes de armazenar. E ele disse assim: destruirei os meus celeiros e construirei outros maiores, e armazenarei toda essa colheita. Então direi à minha alma: come, bebe, regala-te, pois tens para muitos anos armazenado. E aí vem a palavra de Deus e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e vós
O que tens a apresentar? Riquezas ficam. Ficam ainda para os descendentes, para os herdeiros brigarem. Bens ficam. Há quem diga que você só leva uma muda de roupa e ainda assim não é você que escolhe, na maioria das vezes. Além disso, o que se leva? Nada. O que se planta? A Bíblia diz: bem-aventurado aquele que ajunta o seu tesouro nos céus, onde a ferrugem não corrói, e a traça não rói, e o ladrão não rouba. Tem gente juntando tesouro na terra. Tesouro financeiro, tesouro de relacionamento, tesouro de emprego, de título, de cargo, de casa, de posse, de bens. Nada disso é seguro nem eterno. Cremos que bem-aventurado, abençoado é aquele que junta o seu tesouro no céu. E como é que eu faço? Eu só vou juntar o meu tesouro no céu se eu fizer a vontade do Pai. Porque ele diz que a glória dele ele não divide. Como é que tem sido? E aí fica uma pergunta pessoal, uma autoanálise, na qual você vai se examinar. O apóstolo Paulo ele diz isso no momento da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Como é que o povo gosta de examinar a vida do próximo, né? Mas não é isso que o apóstolo determinou fazer. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Analise onde você tem plantado e guardado os seus tesouros. Porque a Bíblia também me diz o seguinte: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Como é que eu faço para juntar tesouros no céu? Galardão. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Senhor. Porque Jesus disse assim: eu vou mandar o outro Consolador, ele se referia ao Espírito Santo, mas eu vou preparar morada. E qual foi o exemplo que Cristo deixou? Vontade do Pai. Como é que eu entendo isso? João 3, verso 30. Que ele cresça, que eu diminua. Que ele cresça, que eu diminua. Como é que tem sido? Aí fica a autoanálise. Como é que tem sido a sua caminhada? Como é que tem sido a sua vida com Deus? Como é que tem sido a sua história diante de Deus? Como é que tem sido a sua trajetória na presença do Senhor? Ele deixa claro: a minha glória, eu não darei a outrem. A minha glória eu não dou a mais ninguém. Não adianta você querer caminhar. Lembrem-se, não há como servir a dois senhores. Não há. Ou você servirá a um e aborrecerá o outro, ou vice-versa. Não há como servir a Deus e as riquezas. Não há. Porque se eu tentar andar, experimente isso, com um pé em cada barco, os barcos não permanecerão juntinhos. Se eu andar com um pé em cada barco, no momento em que eles começarem a navegar, eles vão se distanciar. E nesse distanciamento, você não fica nem com um nem com o outro, você cai na água. E como é que fica então diante de Deus? Você vai andar com um pé no mundo e um pé no reino de Deus? Um pé na igreja, um pé no mundo? Nossa, o que tem de gente assim?
Um pé na igreja, um pé no mundo. Um pé no mundo, um pé na igreja. Um pé no espírito, outro pé na carne. Um pé na carne, outro pé no espírito. Vai pro culto, sai santo. Chega em casa, perde a santidade. Aí fica meio assim, encapetado. Aí chega a hora de ir pro culto, fica santo. Termina, vem para casa, aí fica um pouco desviado. Depois se santifica. E assim vai. Nessa montanha russa, entre altos e baixos. Deus habita nisso? Não. Deus age nessa pessoa? Não. Deus faz o milagre? Não. Porque a glória dele ele não dá a outrem, não dá a outra pessoa. A glória dele é dele. A glória dele na sua vida é só dele. Entendeu? A glória de Deus na sua vida só pertence a Deus e a mais ninguém. Ou você dá a glória para ele, ou você dá a glória para ele, ou fica pelo caminho. Agora, veja o que nós propusemos aqui no início desta live. Começamos o mês de setembro. Que tal o mês de setembro ser o mês do rebuliço? Que tal o mês de setembro ser o mês do rebuliço, do recomeço, da bênção, da manifestação da glória de Deus? Queridos, eu tenho vivido o sobrenatural de Deus. Hoje eu vivi bênção. Recebi bênção. Além do que eu imaginava. Trabalho? Sim, trabalho no reino de Deus. Aconselhamento, oração. Mas Deus é fiel. E aí vem a palavra de Deus e confirma tudo. Ah, como é que Deus fala? Está falando. Ou Deus não está falando agora? E eu não estou aqui, eis que assim te diz o Senhor. Nada disso. Deus está falando pela palavra. Deus está falando pela palavra. Isso é palavra de Deus. Não tem dúvida quanto a isso. Ah, será que é de Deus? Epa, está na palavra. Pode abrir a sua aí que você vai ver. Eu não estou criando. Quando alguém traz uma palavra, eu posso buscar confirmação. Porque é preciso verificar. Mas a Bíblia já é a palavra de Deus por si só, por excelência. E quem está falando? A palavra de Deus. Falamos muito sobre isso na live das 22 horas. Que, aliás, o povo que vem para essa live aqui da meia-noite, eu estou sentindo falta às 22 horas, viu? Não é só para vir buscar o clamor, não. E na hora da oração de cair o fogo, tem que buscar a palavra lá também. Vocês acham que a gente não vê e Deus não mostra? Exército é pau para toda obra. Exército de oração está pronto. Exército de oração está preparado. Exército de oração está disposto. Nós somos exército de oração. O exército de oração vem para a palavra também. É igual o soldado, está no campo de batalha, ele tem que se alimentar. Ou seja, senão ele vai dar um tiro, só o ricochete da arma que ele mesmo disparou, joga ele no chão. O coice, a gente chama o coice da arma. Só o coice da arma vai jogar ele no chão. Está tão forte que o coice da arma joga ele longe, para trás ainda. Não avança nunca, recua. A hora essa já chegou. João 4:23, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Queridos, o número de pedidos de oração só tem feito aumentar. Glória a Deus! Glória a Deus! No entanto, não basta colocar os nomezinhos aqui. Não basta colocar os nomezinhos aqui. É necessário arregaçar as mangas e marchar. E como é que se marcha? Palavra e oração. Oração e palavra. Cadê o povo às 22 horas para a gente aprender?
Cadê o povo às 22 horas? Para a gente ouvir a palavra, ouvir Deus falando, para depois vir para cá e clamar pelos outros, não só pelo seu pedido. Ah, Deus me dá, me dá, me... Epa, esse me dá, me dá, me dá, parece criança mimada. Eu quero brinquedo novo, eu quero brinquedo novo, eu quero brinquedo novo. Ou eu quero brinquedo velho que quebrou, quero consertado. Não sejamos mimados. É hora de colocar a vida no altar e clamar pelo irmão. Jó 42:10. Quando é que foi que Deus restaurou mesmo a sorte de Jó? E mudou o cenário? Quando ele orava pelos amigos. E Jó estava no fundo do poço. Perdeu os filhos, perdeu os rebanhos, perdeu os servos, perdeu os bens, perdeu a saúde, ficou só a esposa para ficar falando bobagem na cabeça dele. A única coisa que ele não perdeu foi a esposa. E ainda ficou dando ideia ruim para ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Jó. E Jó olhou para a mulher. Você está falando como se você fosse louca, mulher. Você só esperaria de Deus o que é bom? Deus é Deus. Ele deu, ele tirou. Ele é Deus. Ele pode dar, mas ele pode tirar também. Ele é Deus. Louvado. Olha só. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou. E ainda tinha uns amigos meio ruins que ele tinha. Sabe? Se você for ler a história de Jó, você vai entender isso. E ele começou a orar pelos amigos. E aí, quando ele começou a orar pelos amigos... Nós estamos aqui para orar pelos amigos. Quando Jó começou a orar pelos amigos, aí ele moveu a mão de Deus. E a Bíblia diz, Jó no capítulo 42, você vai encontrar essa explicação, que Deus restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo quanto antes ele possuía. Você entendeu? Vou falar um pouco agora do que o povo gosta de ouvir, né? Você entendeu o mistério? Você entendeu o mistério? Justamente. Deus tem muito para fazer na sua vida agora em setembro, sabia? Isso agora quem está falando é o profeta. Deus tem muito para fazer na sua vida agora em setembro. Entendeu? Mas ele vai fazer para aquele que se posicionar. Entenderam? 18 pessoas comigo agora. Já pensou chegarmos aqui no dia 30 de setembro com 18 testemunhos de mudança, de vitória, de bênção? A Ivonete, que está aqui agora conosco, acabou de dar um testemunho numa situação de dor. Ela acabou de dar um testemunho. Numa situação difícil, ela viu a mão de Deus. Deus cuidou de tudo. Como é assim quando nós nos entregamos nas mãos dele? Quando nós nos entregamos nas mãos dele, ele cuida. Eu tenho dito aqui, até parei de falar um pouco. Amém, Ivonete? Nós cremos, Deus dará força, sim. Deus dará força, sim. Ele cuidou de tudo até aqui, não foi para deixá-la na mão agora. Deus dará força, sim. Eu creio. Eu até parei um pouco de ficar falando. A gente vivia dizendo, tragam os papéis. O problema é o casamento, certidão de casamento. O problema são os filhos, certidão de nascimento dos filhos e assim por diante. Papéis da justiça, processo, protocolo de INSS e tudo mais. Porque precisamos orar também pelos nossos irmãos. Precisamos orar também pelos nossos irmãos. Confesso a vocês que eu tenho mais orado pelos pedidos de oração que chegam a mim do que por mim mesmo. Aí você vai falar, então Deus esqueceu de você? Pelo contrário.
Pelo contrário. Hoje Deus deu para nós uma porta de livramento aí, de provisão, que eu nem esperava. Não tinha nem pedido. E Deus abençoou. Não tinha nem pedido Senhor, eu preciso. Não cheguei a pedir. Ele deu antes. Um recurso sobrenatural. Deus é fiel. Você entendeu? Deus é fiel. E Ele cuida. Nós lemos isso em Isaías capítulo 42. Deus não divide a glória dele. Quero concluir com essa palavra para nós orarmos. Quando a gente vê, a hora já passou. Escute. Você está caminhando meio cá, meio lá? Um pé para lá, outro pé para cá? Passinho para lá, passinho para cá, passinho para lá, passinho para lá? Um pouco na carne, um pouco no espírito? Um pouco na carne, um pouco no espírito, um pouco a vontade de Deus, um pouco a minha vontade. Igual se estivesse dançando valsa. Vai para lá, vai para cá. Vai para lá, vai para cá. Tá dançando valsa? Palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. O que passar disso, o que diz a Bíblia? É de procedência maligna. Então essa história de pouquinho para lá, pouquinho para cá, pouquinho a minha vontade, pouquinho a vontade de Deus, pouquinho a minha carne, pouquinho o espírito, não vira nada. Deus não divide a glória dele. Deus não divide a glória dele com outro. De jeito nenhum. Aí se eu perguntar, eu não vou nem perguntar. Todo mundo quer a glória de Deus. Todos. Porém, tem um porém. Só recebe a glória de Deus. Só recebe a glória de Deus aquele que faz a vontade do Pai. Não é um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Não é um pouquinho na carne, um pouquinho no espírito. Não. Mateus capítulo 6, versículo 33, me ensina. Buscai, pois, primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas as outras coisas, não são algumas, todas serão acrescentadas. Aqui está o reino de Deus. Clamar por pessoas. Aqui está o reino de Deus. A palavra. Aqui está. Aqui nós encontramos o que agrada a Deus. Você experimentará, não tenha dúvidas. Você quer experimentar um setembro verdadeiramente poderoso na sua vida? Esse é o caminho. Andai nele. Nós vamos orar para encerrar. Temos poucos minutos e eu não posso encerrar essa live antes de clamar. Vamos apresentar os nossos pedidos de oração e confiar em Deus e nos posicionar. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, pela vida das minhas irmãs, que estão conosco através destas lives, tanto aqueles que estão ao vivo, neste momento, quanto aqueles que estarão noutro horário acompanhando as lives que ficaram salvas. Eu apresento a vida de cada um e te agradeço por todos eles. E ao mesmo tempo, nos posicionamos
na brecha pelas vidas destes amados e dos que estão com seus nomes escritos no caderno de oração. Pai, eu quero te apresentar os nossos familiares, cujos nomes aqui estão, os pastores, as famílias, cada pedido de oração, os de longe e os de perto, pessoas com ansiedade, com problemas psicossomáticos, problemas psicológicos, depressão, transtorno bipolar, síndrome do pânico. Apresentamos também as ovelhas dos ministérios, do nosso ministério e dos demais aqui representados, cujos nomes estão relacionados neste caderno. Apresento a ti, Senhor Jesus, pessoas com problemas de possessão, de influência, de espírito maligno. Apresentamos, Senhor, aqueles que estão vivendo guerras espirituais, lutando contra maldições, contra espíritos hereditários. Nós apresentamos também, Senhor Jesus, a vida daqueles que estão passando por um momento de luto, como é o caso da nossa irmã aqui na live, que perderam entes queridos, que estão passando por um momento de saudade, de dor, de pesar e de luto. Visita cada família enlutada, em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Pai, os projetos que estão aqui, pessoas que buscam projetos, propostas profissionais, acadêmicas. Visita cada lar, cada família, Senhor Jesus, eu te peço. Visita os ministérios aqui representados, Senhor querido. Visita, meu Pai, tanto os de perto quanto os de longe, as propostas, os projetos de vida, aqueles que têm buscado oração e bênção do Senhor para tocarem adiante o seu trabalho. Visita, Senhor Jesus, aqueles que estão enfermos. Oh, Pai, aqui eu tenho problemas de pessoas com câncer, Covid-19, entubados. Deus querido, Deus misericordioso. O próprio pastor Carlinhos hoje na live pediu oração pelo seu pastor que está entubado, teve uma recaída, está com infecção pulmonar na UTI. Tem misericórdia, Senhor. Estende as tuas mãos, Pai. Aqui eu tenho problemas de pessoas com problema com coluna, problemas na coluna vertebral, problemas articulares, problemas de artrose, problemas de artrite, problemas de locomoção. Pai, visita cada situação, visita cada ministério aqui, Senhor Jesus, os cantores, os pastores, os missionários. Estende as tuas mãos e tem misericórdia, Pai. Visita cada família, tanto aqueles que estão no Brasil quanto os que estão fora. Estende as tuas mãos, faz o milagre, toca nas vidas, Pai, para a honra e glória do teu nome. Pessoas que estão perturbadas, com confusão. Aqui eu tenho problemas os mais variados entre famílias. Temos casamentos, Senhor Jesus, que estão esfacelados, estão destruídos por Satanás. Visita os casamentos, visita as famílias, Pai. Visita, Senhor Jesus, as pessoas que estão pedindo ajuda para resolverem questões familiares, Deus. Visita também aqueles que pedem porta de emprego, pessoas que perderam emprego com essa crise, outros cujos negócios estão indo mal, problemas financeiros. Estende as tuas mãos, Pai, no socorro financeiro às pessoas. Aqui nós temos pessoas que estão passando por problemas de necessidade até para subsistência. Tem misericórdia, Pai. Visita cada lar, visita cada família, visita cada pessoa que colocou os nomes dos seus familiares neste caderno de oração. Estende as tuas mãos, Pai, e tem misericórdia. Aqueles que pediram por conversão dos seus familiares, familiares que ainda não te conhecem, que ainda não servem a Jesus. Pai, entra com providência nesta madrugada. Visita cada lar, cada família, em o nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos as enfermidades e os espíritos malignos para a glória do Senhor e em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. A live vai cair. Eu me despeço, desejando a todos uma excelente noite. Que fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Nos veremos amanhã, às 22 horas, para a glória de Deus. Até lá. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor. Tchau, tchau.